Muito obrigado, irmão. Esta é a minha guirlanda. Obrigado. Boa noite, amigos. Estou feliz por estar aqui esta noite e tão contente de todos podermos estar presentes, agradecendo ao bom Senhor por seus maravilhosos cultos na noite passada. Para ouvir, é a primeira vez, depois de um bom tempo, que tenho oportunidade de estar entre as pessoas para pregar para elas assim e ministrar-lhes. E ontem à noite, ao sair, o rapaz me disse que não gostam que eu tenha esse tipo de reunião, de descer e impor as mãos sobre as pessoas. Acham que talvez... Disseram que quando está sendo chamado da plataforma é sempre 100%. E disseram, o irmão só está levando em conta a palavra das pessoas, então. Eu disse, bem, elas têm fé, elas creem. E quando eu estava aí embaixo, entre as cadeiras e rodas, achei que era Billy andando na minha frente. E aconteceu de eu me virar de lado para olhar. Não era Billy, era ele. E então, quando subi, então o Senhor começou a profetizar e disse, haverá alguns em cadeiras de rodas que andarão na audiência. Alguns sairão. O rapaz disse, isso acontecerá? Eu disse, observe e verá. E lá, ontem à noite, isso mesmo, são 5 pessoas paralisadas que deixaram as cadeiras de rodas esta semana. É maravilhoso o que nosso Senhor está fazendo. Creio que Ele fará grandes, mais do que isso, esta noite, não acham? Nós cremos que Ele fará. Agora, amanhã à noite, sendo o encerramento deste encontro, vocês têm sido tão bons para nós. E saíram e ficaram expostos ao tempo quando estava frio e chovendo. E vocês têm sido muito, muito amáveis e sempre nos lembraremos de vocês. E eu tive, de certo modo, uma pequena luta que é, uma coisa boa é que vocês foram amáveis, porque não é habitual eu falar com as pessoas assim, ou pregar, e depois fazer o apelo ao altar e assim por diante. O irmão Moore, por alguma razão, não apareceu e o irmão Argan Bright não apareceu, mas o irmão Tom, da África do Sul, abençoado seja, ele estava em algum lugar aqui. Eu ouvi dizer amém há pouco. Ah, vem ele de volta. E isso foi... Por acaso, esse não seria o garotinho chamado William Branham? Ora, que coisa! É a primeira vez que eu vejo o filhinho. Você é um bom garoto. Espero vê-lo na minha casa em breve. Estão vendo? Bem, isso é muito bom. Sei que todos vocês gostam da pregação do irmão Tom. Ele provavelmente estará em alguma igreja aqui na região amanhã. O irmão Biller, sentado aqui, ele provavelmente estará pregando em algum lugar amanhã de manhã também. Os outros rapazes aqui, acho que é para estarem em algumas igrejas. Agora, vocês que estão aqui no culto, visitantes conosco, bem, vocês escolhem uma boa igreja e vão à igreja amanhã de manhã. Todos esses ministros aqui, eles representam estas igrejas do Evangelho Completo em ou Macon aqui, e ficariam felizes em tê-los na igreja deles. E ainda não deu para eu conhecer nenhum dos irmãos, exceto o irmãozinho Palmer aqui. Posso ter cumprimentado alguns irmãos, mas se forem todos como o irmão Palmer, são ótimas pessoas. Eu lhes digo, são ótimos mesmo, ótimos irmãos. E agora, esperamos que amanhã haja bons cultos em toda a região. Fique em seu posto de dever amanhã. Agora, amanhã de manhã. Vão à escola dominical. Vejamos, acho que amanhã à tarde o culto será aqui, está certo? Amanhã à tarde? Amanhã à noite? Bem, mudaram até... Então, o culto... O irmão já anunciou, acho. Muito bem. O culto será aqui amanhã à noite? Muito bem. Agora, bendito seja o Senhor. É a nossa sincera oração. Agora, como tema, só para meditar um pouco, e queremos dizer novamente, agradecemos muito ao querido Senhor por tudo o que Ele fez. Agora, creio que em qualquer encontro americano, com este número de dias, com 5 pessoas paralíticas curadas em uma única reunião, creio que isso é tão grande quanto o que o Senhor fez por nós durante todo este ano.
E agora, na África, ou em alguns outros países, na Índia, ou desse tipo, é diferente. Mas aqui nos Estados Unidos, porque há muitos cultos que ocorrem. E tem uma coisa, nós nunca ficamos 10 noites. Normalmente, só estamos lá de 3 a 5 noites e depois partimos. Assim, só estou dizendo isso de modo que possam ver e saber que creio que vocês têm grande fé e estou muito feliz. Disseram que muitas daquelas pessoas estão testificando. O irmão Wood e os demais estavam me contando hoje acerca de pessoas testificando, com todos os tipos de doenças e tudo mais, que foram curadas. De várias em macas. Creio que só temos uma maca aqui esta noite. Deus solucionou os casos em macas e tudo mais. Não é maravilhoso? Sabem, e a propósito, na noite passada, enquanto vinha à plataforma, um dos primeiros a chegar foi um caso lamentável. Eu havia notado, nas últimas noites, uma senhora sentada com um bebê com água no cérebro, e não há nada que se possa fazer quanto a isso em termos de pesquisa médica. Não há pesquisas científicas para ajudar os pequeninos. Eles estão totalmente desamparados. E a pobre mãe tão interessada, levando o pequenino no colo noite após noite, e ele chorando. Fiquei observando o coitadinho e pude ver qual era o problema. E muitas vezes as visões falam, nem digo nada a respeito. O homem falou comigo ao telefone faz alguns instantes e me encontrei com ele em um restaurante outra noite. E lá o Senhor me disse o que havia de errado com ele. Ele me ligou e disse, sabe, desde que o irmão eu ouvi, disse, acabo de ficar muito melhor. Eu lhe disse o que havia de errado com ele. Ele quase desmaiou, vocês sabem. E assim ele, é isso, basta observar. Você vê que vai acontecer de qualquer maneira. Assim, não é tanto se eles sabem algo sobre isso, contanto que você saiba entre que Deus disse que tudo vai ficar bem. Então isso resolve, vejam. Não é a ideia de querermos que as pessoas saibam, contanto que Deus o diga, bem, amém, apenas deixo passar. E se acho que um pouco de incentivo as ajudaria, então, geralmente digo algo. Mas este bebezinho veio pela plataforma com a cabeça muito inchada, debruçado sobre uma pobre mãe cansada. E quando impus as mãos sobre a criança, vi aquela luz girar em torno da cabeça da criança e eu sabia que algo ia acontecer. Assim, pedi à mãe para levar o bebê para casa. E eu sabia que algo havia acontecido com ele, então, se eu tivesse de ter algo para provar para a mãe. Mas eu lhe disse, leve o bebê para casa. E ela morava fora da cidade e creio que ele lhe disse em algum lugar a uns 160 quilômetros. Ela viajava uns 320 quilômetros cada noite para trazer o bebê. E quando ela chegasse em casa, eu disse, ponha um barbantinho em volta da cabeça dele e meça o barbante. E então corte o barbante. E então ponha o barbante em volta novamente na noite seguinte, amanhã à noite, e traga-me o pedaço de barbante correspondente a quanto a cabeça do bebê encolheu. E completa umas 18 horas ou 20. E aqui está um barbante, cerca de uns 4 centímetros de barbante. A cabeça do bebê encolheu dentro de umas 18 horas. Será que a mãe está aqui em algum lugar com o bebê esta noite? Ela já está. Aqui está a mãe, aqui. Isso mesmo, muito bem, Deus a abençoe, irmã. Agora, a razão pela qual fiz isso, irmã, foi esta, para que a irmã fosse incentivada. Já orei por muitas coisas que eu não recebi, mas não creio, estando perante nosso Criador esta noite, sinceramente, que eu tenha pedido a Deus por qualquer coisa, sinceramente assim, que Ele não me tenha concedido, ou dito porque não podia. Estão vendo? Agora, aqueles 4 centímetros daquele pequeno, a cabeça daquele bebê encolheu dentro de umas 18 ou 20 horas. Isso foi para incentivar a irmã, está vendo? Agora, somente continue crendo, está vendo? Agora, isso acontecerá por umas 72 horas. Então, você notará, continue cortando o barbante. Isso vai parar, pode piorar por um pouco. Não importa o que aconteça, somente continue crendo. Está vendo? E enquanto a irmã conservar sua fé, agora lembre-se, quando o espírito imundo sai da pessoa, anda em lugares áridos e retorna com 7 outros espíritos piores.
E se puder, entrará e assumirá o controle, e a condição será muito pior. Mas se o pai de família não estiver lá, o qual é a sua fé, para manter isso afastado, simplesmente não lute contra ele. Ele lutará contra você. Apenas recuse, apenas ignore-o. Só isso. Siga em frente. Diga que está encerrado. Isso resolve definitivamente. E seu bebê vai ficar bom. Agora, o Senhor a abençoe. Agora, esta noite, eu amo a palavra. Vocês não amam a palavra? A fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra. Só quero ler um pequeno texto aqui esta noite, para um pequeno contexto. E queremos ler em Êxodo, capítulo 4, querendo o Senhor. E começando com o versículo 2. Vamos ler, talvez, o versículo 2 e talvez parte do 3. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e foi uma vara na sua mão. Agora, vamos inclinar a cabeça só por um momento para uma palavra de oração, enquanto falamos com o autor disto, e então orar por estes lenços aqui. Nosso bondoso Pai Celestial, estamos tão agradecidos por nos reunirmos aqui novamente esta noite, sob as abóbodas deste céu, para olhar para os céus de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Estamos tão felizes por saber que Ele vive e reina hoje e não deixou sua igreja sem uma testemunha da sua ressurreição. E estamos tão agradecidos esta noite que nós, como os filhos de Israel, vamos falar, se for tua vontade, em poucos momentos, como eles passavam sob seus fardos e olhavam para o caixão de José e viam aqueles ossos que ali jaziam, sabendo que Deus havia prometido, através do profeta, que um dia eles sairiam. E esta noite, como o antítipo de José, o príncipe da prosperidade, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo esta noite aqui entre nós, como evidência divina de que algum dia nós sairemos deste mundo de problema e pecado, e onde Satanás e todos os seus poderes estão, e estaremos livres dele para sempre. Agora, Senhor, enquanto meditamos nestas palavras, que o Espírito Santo venha, entre na palavra e que Ele a reparta a cada coração, exatamente como necessitamos esta noite. E que possamos dizer como aqueles que vieram de Emaús, quando Ele partiu o pão e fez algo um pouco diferente do que o ministro comum fazia naquele dia. Ele o fez de maneira que só Ele poderia fazer. E Pai, rogamos esta noite que Ele faça algo em comum que não vemos todo dia em todo culto religioso, para que as pessoas saibam que aquele mesmo Senhor Jesus está vivo dentre os mortos esta noite, andando entre as pessoas, fazendo as mesmas coisas que fez então. Concede, Pai. Estes lenços que se encontram aqui estão representando pobres criancinhas enfermas, pais, mães, muitas pessoas acamadas, sofrendo por causa de doenças e opressão do diabo. E, Pai, com as mãos colocadas sobre eles com oração de todo o coração. Rogo que me ouças, Senhor, e sabes da integridade do meu coração, enquanto repreendemos todo o espírito imundo, todo o poder demoníaco que amarra as pessoas sobre as quais esses lenços sejam colocados. E quando esses lenços forem colocados sobre elas, que elas sejam libertadas, Senhor, e partam regozijando-se, e Satanás seja amarrado e lançado nas trevas exteriores. Concede, Pai. Ajuda-nos agora na continuidade deste culto, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, enquanto meditamos por alguns momentos aqui na palavra do Senhor, espero que todos apenas tentarei me apressar, então. Sei que o vento está soprando um pouco frio e em pessoas enfermas, e tentarei me apressar. E talvez amanhã à noite esteja um pouco mais quente e fiquemos um pouco mais.
Outro dia, saindo e observando, o Sr. Wood e eu estávamos indo pela estrada e via aqueles pobres fazendeiros e o milho deles com as folhas enroladas. Eu também já cultivei um pouco. E a melancia e tudo mais. O algodão secando. Fui para casa e disse, querido Deus, sei que teremos um culto ao ar livre, mas, por favor, manda um pouco de chuva para aquelas pessoas, porque elas estão realmente precisando de chuva. E pensei na soberania do Senhor Jesus, como Ele deixou que chovesse até a hora do culto, parasse enquanto realizávamos o culto, e depois lhes deu uma boa chuva ontem à noite. Deixou sem nuvens para esta noite. Oh, que coisa! Quão maravilhoso Ele é! Ele sabe exatamente como fazer, não sabe? E nós o amamos tanto por isso. Ele é merecedor de todo o louvor. Agora, esta noite, quero falar apenas por alguns momentos sobre o tema Que é isso na tua mão? Agora, o nosso contexto esta noite trata de Moisés, um homem que foi usado por Deus no passado para libertar os filhos de Israel que estavam em servidão ao Egito. E muitas pessoas esta noite, de Deus, estão em servidão. Vejo sentada aqui uma mãe com um garotinho. Parece que talvez suas perninhas estejam deformadas ou algo assim. Ele está deitado perto da mãe. Um garotinho sentado aqui em uma cadeira de rodas, uma criancinha. Talvez tenha tido pólio ou algo assim. Sua perninha está toda enfaixada e com aparelho. Noto uma jovem sentada aqui, uma linda jovenzinha que parece estar na adolescência ainda. E um pobre e velho pai, todo contorcido assim, em uma cadeira de rodas. Isso é servidão. Satanás fez isso. Aqui está um irmão de cor sentado aqui. Alguém sentado perto dele, segurando-o perto dele. E olhem só a servidão em que Satanás colocou as pessoas. E Deus está exatamente ama você da mesma maneira que amava aqueles hebreus. E quando Deus enviou Moisés para lá, porque tinha prometido que viria e os libertaria daquela servidão. E Deus prometeu, neste último dia, que enviaria Jesus Cristo, o Espírito Santo em nosso meio, e libertaria todos os enfermos e aflitos. Pois está escrito, as últimas palavras que ele disse antes de deixar esta terra, disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? A era dos apóstolos? A todo o mundo. O evangelho não alcançou todo o mundo ainda. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, ou se bebessem coisas mortíferas, não lhes faria dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. É isso que a Bíblia disse. Jesus, recebido no céu, a última comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. A primeira comissão que ele deu à igreja foi curar os enfermos. Ele escolheu seus 70 e seus 12 e os enviou. Ele lhes deu poder contra os espíritos imundos para expulsar demônios e curar os enfermos. A primeira comissão. A última comissão foi para ir por todo o mundo e curar os enfermos. Nessa escritura, sei que muitos teólogos têm discutido isso e dito entre si que Marcos 16, de onde eu estava citando, do versículo 9 em diante, não foi inspirado. Faz-me lembrar, não creio que o púlpito seja lugar para contar piadas e não creio em piadas. Mantenham o púlpito limpo. Piadas são lá para fora. Mas isso foi apenas uma pequena citação que é verdade e parece como se fosse uma piada, mas não é. Havia um mocinho em nossa parte do país que tinha um chamado para o ministério. Sua mãe era uma senhora muito boa e o enviou a um seminário para se tornar um ministro. E enquanto ele estava ausente, ora, na faculdade e seminário, aprendendo a pregar e assim por diante, bem, sua mãe ficou doente, muito doente. Ela teve pneumonia. E chamaram o médico e ele lhe deu, claro, tudo o que podia lhe dar. E ela não podia tomar penicilina, ela era alérgica a isso. Assim, ele estava lhe dando sulfa e mais algumas coisas. E simplesmente não fazia efeito. A mulher, bem, seus pulmões estavam ficando
ficando completamente congestionados e ela estava muito mal. Assim, telegrafaram a seu filho. Eles lhe disseram para ficar de sobreaviso, pois achavam que sua mãe morreria muito em breve e queriam que ele voltasse para casa. Ele estava a muitos quilômetros de distância. Mas, de repente, havia uma senhorinha que morava logo ali na esquina, a qual pertencia a uma missão do Evangelho completo, que morava na esquina, que cria em cura divina. Assim, ela foi ver a velha senhora e disse: Irmã, nosso pastor crê, e nós, na nossa igreja, que Jesus morreu para curar os enfermos. E caso não se incomode, por que não deixa nosso pastor vir orar pela senhora? Talvez Deus responda a oração dele e a cure. Ela disse: seria muito bom. Diga-lhe para vir. Então o homem foi e orou por ela, e ela ficou boa. Mais ou menos um ano depois, seu filho chegou em casa e eles estavam comentando as coisas, depois de se encontrarem. Ele disse: Mãe, a propósito, nunca soube exatamente o que o médico lhe deu, que a senhora ficou boa tão rápido quando teve pneumonia, quando eu estava de sobreaviso para vir. Ela disse: filho, esqueci de lhe contar. Sabe onde é aquela pequena missão na esquina, ali embaixo? Ele disse: sim. Você sabe, aquela senhora veio aqui e me disse para deixar seu pastor vir orar por mim. E disse: sabe, ele veio e leu um trecho da Bíblia no Marcos, capítulo 16, e disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabia que o Senhor me curou imediatamente? Ora, disse ela, o rapaz disse: agora, ouça, mãe, agora, aquelas pessoas são analfabetas, veja, elas não entendem, não existe isso de cura divina, não há nada assim na Bíblia. Isso foi nos dias passados. Agora, no seminário, aprendemos que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. A pequena mãe disse: aleluia! E ele disse: mãe, a senhora está agindo como aquelas pessoas. E ela disse: glória a Deus. Ele disse: ora, mãe, o que há com a senhora? Só estava pensando, se o Senhor pôde me curar com palavra não inspirada, o que ele realmente poderia fazer com aquela que foi realmente inspirada? Se essa parte não é inspirada, assim, é isso mesmo. Creio que ela é toda inspirada, cada partezinha dela. E é tudo para nós, cada partezinha é para nós. Não temos necessidade ou falta de nada. Deus proveu tudo de que necessitamos nesta jornada. Recebemos aqui mesmo. Sempre que um homem nasce de novo do Espírito de Deus, o Senhor lhe dá um talão de cheque suficiente para sustentá-lo durante a sua jornada. E na parte inferior de cada cheque, para qualquer bênção redentora, está assinado o nome Jesus. Apenas preencha-o e entregue. Veja se ele não o honrará. Isso mesmo. Apenas envie-o para lá. Os depósitos já estão lá. Foi depositado no Calvário, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo assinado com seu sangue. Está tudo terminado. Quem quiser, venha. E foi provado, está provado aqui que ele ressuscitou dos mortos e está vivo entre nós esta noite. Ele é o nosso libertador. Nós que estamos em servidão, qualquer pessoa que esteja em servidão, Jesus Cristo está aqui para libertá-la esta noite, se você crer. Agora, não estou aqui para libertá-lo, porque não poderia fazê-lo. Não fui enviado para fazer isso. Fui enviado para pregar o Evangelho. Só isso. Cristo vem para libertar. Agora, Moisés, quando ele era um bebê recém-nascido, apenas havia uma grande ameaça no Egito e estavam matando todas as crianças do sexo masculino. E nesse exato momento, Moisés nasceu e a mãe, vendo que ele era uma criança formosa, não teve medo da ameaça de Faraó, do que ele estava fazendo com todas as crianças. Agora, se vocês virem, amigos, para começar, quero que entendam isso muito bem. Para começar, que dons e vocações são sem arrependimento. Isso é o que causa o problema. Estão vendo? Não tente personificar nada, apenas seja o que você é no reino de Deus. Se você é um dedo, seja um dedo. Se é um nariz, seja um nariz. Olho, seja um olho. Espero que meu dedo nunca decida não ser dedo pelo fato de não ser olho.
Isso certamente me colocará fora de atividade por um tempo. Então é assim, todos devemos nos posicionar e seguir em frente. Mas o grupo todo, junto, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, não importa o que seja. Agora, mostra que dons e vocações são sem arrependimento. Vejam Jesus, ele foi a semente da mulher desde o jardim do Éden. Ele nasceu o Filho de Deus. Moisés era uma criança formosa quando nasceu, e ele nasceu para ser um libertador. Ele não tinha como evitar o fato de ser profeta. Deus o fez assim em seu nascimento. Vejam João Batista, 712 anos antes de nascer, ele era a voz do que clama no deserto. Vejam Jeremias 1:4, creio eu. Deus disse a Jeremias, eu te conheci e te santifiquei, e as nações te dei por profeta, antes mesmo de seres concebido no ventre de tua mãe. Agora, vocês têm de crer em predestinação e pré-ordenação. Vocês simplesmente... Aí está. Dons e vocações são sem arrependimento. É isso o que Deus pôs na igreja. Discordo um pouco dos meus irmãos da chuva serôdia aí, quanto a impor as mãos, ministrar dons espirituais. Creio que vocês entenderam errado. Estão vendo? Isso está bem. Não queremos discutir sobre isso, mas eu creio que vocês estão errados nesse ponto. Estão vendo? Paulo e Timóteo reconheceram que era isso, que Timóteo era um ministro e um homem que tinha dons. Fazemos a mesma coisa na Igreja Batista e em todas as outras. Quando vemos um homem assim, impomos as mãos sobre ele. Mas não para lhe dar um dom espiritual, mas para lhe dar a mão direita de companheirismo e bênção para ministrar como o dom que Deus lhe deu. Essa é exatamente a diferença, vejam. E então, se vocês tentam lhe dar um dom, isso é o que o homem faz, vejam, e nunca funcionará. Com certeza não tem sido bem sucedido e creio que nunca será. Agora, mas quando Deus tem feito algo é diferente. Moisés se deu conta de que era Moisés. Deus, como ele o preservou e cuidou dele. Então, quando ficou adulto, ele achou que as pessoas certamente entenderiam, teriam mente espiritual para entender. Agora, aí está um ponto que eu gostaria que tivéssemos tempo, se não estivesse tão frio, para falarmos mais sobre isso por alguns momentos. O povo falhou muito em entender. E quando ele matou o egípcio, achando que as pessoas entenderiam, seu próprio povo, que ele foi enviado para libertar, mas não entenderam. Agora, verificamos então que ele fugiu para a terra de Midian. E lá se casou com uma moça etíope chamada Zípora. Moisés, no começo, era muito genioso. Sabemos disso. Deus teve de tirar isso dele. Então, ele se casou com essa moça e se tornou empregado do seu sogro, pastoreando as ovelhas na parte remota do deserto. Um dia, posso imaginar, vendo agora esse homem idoso, então, com 80 anos, ele teve 2 filhos que lhe nasceram lá, e lá vem ele agora pastoreando as ovelhas, apenas um pastor de ovelhas. Um homem saiu da vontade de Deus e assassinou um homem. E lá, agora, como pastor de ovelhas. Mas se Deus pré-ordenou qualquer coisa, é tão certo que acontecerá quanto Deus está no céu. Então vai acontecer de qualquer maneira. Não há nada no mundo que possa impedir Jesus Cristo de vir a segunda vez. Deus ordenou que seja assim. Não há como parar a mensagem de cura divina. Você poderia lutar contra ela tanto quanto quisesse, mas Deus ordenou que fosse adiante e está indo. Isso mesmo. Não importa se alguém, mesmo destas pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão. Então, a melhor coisa a fazer é se juntar ao plano de Deus e marchar em frente com a igreja. É a melhor coisa que sei fazer. Aqui, algum tempo atrás, estive lá na Estátua da Liberdade e fui por aquele braço. E olhando por aquela janela, vi um monte de pequenos pardais que estavam mortos, caídos por todo lado lá fora. E disse ao guia, diga, qual é o problema? Esses pequenos pardais estão mortos. Ele disse, Senhor, houve uma tempestade ontem à noite e aqueles passarinhos voando por ali se depararam com a luz desta Estátua da Liberdade
verdade aqui. E em vez de seguirem a luz para a segurança, eles vieram e se arrebentaram tentando apagar a luz. Eles estavam tentando apagar a única coisa que poderia ajudá-los e se mataram no esforço. Eu disse, louvado seja Deus, pode ter havido descrentes e tudo mais que se levantaram em comum, céticos e incrédulos, mas quanto mais você bate na luz, tenta apagar a luz de Deus, você simplesmente se espanca até a morte e cai em desgraça. E a luz de Deus continuará a brilhar no decorrer das eras. Isso mesmo. Deus seguirá em frente, apesar de qualquer coisa que alguém possa fazer. A melhor coisa a fazer é unir-se a Ele e seguir em frente com o fluir do Espírito Santo. E Moisés, quando certo dia estava lá numa parte remota do deserto, imagino que, meio desanimado, caminhando, pensando no que havia acontecido no Egito e em todos os seus amigos, e aqui estava ele, casado com outra raça de pessoas e pastoreando as ovelhas do sogro. Aconteceu-lhe de olhar lá e ver uma sarça em chamas, e achou estranho a sarça não se queimar. Assim, Deus estava tentando atrair a atenção de Moisés. E como sei o que vocês sabem, será que este encontro aqui foi para... Deus o colocou aqui para atrair a atenção de alguns de vocês que vivem nessas igrejas por aqui sem saber que Deus ressuscitou dos mortos e Jesus está vivo aqui esta noite curando os enfermos e os aflitos? Quem sabe Ele os trouxe aqui para ver esses coxos e aleijados e pessoas contorcidas se levantarem das cadeiras de rodas e irem embora para ver seu espírito se mover na audiência e corrigir as pessoas e repreender os pecadores aqui na plataforma, pessoas de aparência santa e piedosa, vir e lhes dizer onde elas estão pecando e como as coisas estão. E cada palavra disso é infalivelmente a verdade. Como você sabe que Deus não atraiu sua atenção para vir e ver algo assim, para que você também se vire? Não se virar da sua igreja, mas se virar de seu estilo de vida e servir ao Deus vivo no novo nascimento e nascer de novo. Talvez Deus esteja fazendo isso. Moisés se virou para lá e quando olhou para aquela sarça ardente, ele disse, bem, subirei e verei o que é esta visão. Geralmente, Deus se revela no fogo. Então ele se virou para ver e Deus falou com ele da sarça e disse, Moisés, tira o sapato, porque a terra em que tu estás é terra santa. Agora, e se Moisés tivesse dito, agora, Senhor, vou ser reverente a ti e vou tirar o chapéu, isso será igual? Deus não disse, teu chapéu, ele disse, teus sapatos. Agora, se eu disser, bem, eu me uno à igreja, não sou igual aos demais, Deus não disse, se alguém não se unir à igreja. Ele disse, é necessário nascer de novo. Se ele não... Você diz, bem, eu vou a uma boa igreja. Tudo bem, mas não é esse o requisito. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. Deus tem um plano concreto, não importa quão boa qualquer outra coisa pareça. Você tem de estar em harmonia com o Evangelho de Deus. A Bíblia diz isso, e é isso o que temos de fazer. E Moisés teve de estar em harmonia com o plano de Deus, não com o que Moisés pensava ser reverência, mas o que Deus chamava de reverência. E ele se sentou, tirou os sapatos e se aproximou. Ele disse, tenho, ele, ouvido os clamores do meu povo, e desci, e te enviarei para libertá-los. Vocês sabem que Moisés reclamou. Ele disse, agora olha, sou um homem pesado de boca, não sei falar muito bem e não sou eloquente, e assim por diante. Ele começou a reclamar, e Deus lhe disse que enviaria Arão, e então ele quis saber, disse, se ele poderia ver sua glória, o que ele lhes diria que tinha feito? E Deus disse a Moisés, que é isso na tua mão? Agora, o que quer que estivesse perto, Deus poderia ter usado qualquer coisa. Deus poderia ter usado uma sarça, mas Moisés tinha algo na mão. Ele disse, é uma vara.
Ele disse, joga-a na terra. E ele a jogou, e quando o fez, ela virou uma serpente. Ele a pegou pela cauda, voltou a ser uma vara. E por meio disso, Deus mostrou a Moisés o que ele podia fazer, que ele ainda era o Deus vivo. Ele podia pegar o natural e transformá-lo em sobrenatural. Ele podia fazer o que quisesse porque era Deus. Moisés pegou aquela vara na mão, correu e pegou Zípora, sua esposa, e colocou-a em uma mula, e colocou uma criança em cada quadril, e pegou um velho jumento pelo freio e a vara na mão. E lá foi ele para o Egito, para libertar 2 milhões de pessoas. Dá para imaginar isso? Que cena aparentemente crítica seria essa? Esse velho de 80 anos, com barba branca e cabelo esvoaçando assim, feliz e gritando, bradando glória a Deus, sua esposa montada nessa mula com uma criança em cada quadril, indo assumir o controle. Dá para imaginar isso? O que vocês acham que os grandes exércitos e soldados teriam dito aquele dia? Bem, aquele velho, o pobre coitado está louco. O mundo sempre pensa assim. Mas ele tinha a palavra do Senhor e tinha de acontecer. Ele tinha a promessa de Deus. E ele estava com aquela velha vara na mão, agitando-a. Agora, uma vara seca indo contra o grande exército do Egito que havia conquistado o mundo em seus dias. Milhares e milhares de carros, cavaleiros, lanceiros, as maiores unidades mecanizadas. É como se um único homem tentasse ir contra a Rússia hoje ou algo assim. Talvez tivesse maior probabilidade naquele tempo. E Moisés, com 80 anos, imagino que com a cabeça careca e de barba comprida, e o cabelo em volta do pescoço, e lá estava ele, conduzindo aquela mula, indo assumir o controle. E a parte mais bonita disso é que ele fez isso mesmo, porque Deus tinha feito a promessa. Quando Deus promete algo, Deus tem obrigação de zelar pela sua promessa. Deus sempre irá sustentá-la. Não me importa o que alguém diga a respeito. Quando Deus diz que é assim, é assim. Descanse com alma, corpo e força nisso, porque Deus está obrigado a cumprir sua palavra. Amém! Estou tão grato por aquele corinho que cantamos. Cada promessa do livro é minha, cada capítulo, cada versículo, cada linha. Estou confiando em seu amor divino. Cada promessa do livro é minha. É para quem quiser. Pode vir e beber da fonte das águas do Senhor, gratuitamente, sem dinheiro, sem preço. Já está pago. Qualquer um pode vir e beber. Moisés indo assumir o controle. Que cena foi essa? E quando chegou lá, ele pegou aquela velha vara, a única coisa que tinha na mão, e conquistou o Egito, e conduziu os filhos de Israel, e os alimentou pela mesma vara até irem para a terra prometida. Amém! Uma velha vara seca. Você pode não ter muito na mão, você pode nem conseguir assobiar, mas o que quer que tenha na mão, deixe Deus se apoderar disso, e Ele abençoará. Amém! Se não dá para você fazer mais do que evangelizar seu vizinho, se não dá para fazer mais do que levantar a mão e dizer, Deus, eu aceito cada palavra dela, pegue o que está na sua mão e faça o que puder para a glória de Deus. Houve um garotinho certa vez que foi ver Jesus e ele tinha 4 ou 5 pães e alguns peixes lá. Agora, na mão do garotinho não era muito, mas uma vez nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele os abençoou e alimentou 5.000. Essa pequena coisa que você tem pode ser uma pequena centelha de fé que esteja aí, de que você crê que Ele ressuscitou dos mortos. Não é muito para você, mas libere-a uma vez, dando um testemunho, e pode ser a causa de centenas de pessoas virem ao Senhor Jesus Cristo. Se você está sentado aí, enfermo ou aleijado, e tem um pouquinho de fé, libere-a esta noite e diga, Senhor Jesus, é tudo que tenho, confiar em tua palavra, e aqui venho, cabe a ti cuidar do restante. Deus lhe dirá qual é o restante também. Simplesmente libere-a e deixe isso com ele. Que tipo de átomo Jesus liberou então? Ele pegou peixe. Ele não só os alimentou com peixe cru ou peixe vivo, ele os alimentou
com peixe cozido e pão cozido. Amém! Onde ele conseguiu isso, eu não sei. Seja como for, ele os alimentou e eles comeram. Como um indivíduo disse, não faz muito tempo, disse, você acredita naquela história de Elias sentado lá e dos corvos? Eu disse, sim, Senhor, acredito em cada palavra disso. Isso mesmo. Achavam que Elias estava louco, sentado lá na montanha, e ele bebia água sempre que queria. E os demais, a sociedade e a classe alta lá embaixo, estavam morrendo de fome, e então o chamaram de louco. E ele estava melhor do que muitas pessoas. Tinha alguns criados de cor que levavam comida para ele toda vez que ficava com fome. Melhor do que muitas pessoas sentadas aqui esta noite. Isso mesmo. Toda vez que ficava com fome, aqui vinha um corvo com um sanduíche, dava para ele e saía voando. Ajoelhava-se ali mesmo e bebia um gole d'água quando queria. Ele estava na vontade de Deus. Ele confiou na palavra de Deus. Amém! Isso é tudo o que você tem de fazer. É confiar na palavra dele. Alguém disse, agora, irmão Branham, o irmão realmente quer dizer que aquele corvo levava um sanduíche? Eu disse, sim, Senhor. Ele disse, bem, onde é que o corvo o conseguia? Eu disse, não sei. O corvo o pegava e levava a Elias e ele comia. Eu disse, assim é com o Espírito Santo. O irmão estava zombando por eu estar gritando. Eu disse, não sei lhe dizer de onde isso vem. O Espírito Santo o traz. Eu apenas como. E amo isso e vivo por isso. Não sei de onde vem, mas o recebo. É a única coisa que sei. Enquanto ele o trouxer, estarei disposto a recebê-lo. Amém! Diz, como aquele sujeito vai andar se não for ao médico? Não posso fazer nada. Quando Deus disser, ele andará mesmo assim. Observe só, compete a Deus cuidar da sua palavra. Ele vela para cumpri-la. E ele está obrigado a cumpri-la. E ele cumprirá em todos os casos. Amém! Para qualquer homem ou mulher que ouse confiar em sua palavra. Oh, que coisa! Essa é a verdade, sim, Senhor. Moisés foi até lá e fez exatamente o que o Senhor lhe disse para fazer. Se você apenas pegar o que tem na mão e deixar que Deus o tenha. Agora, houve um jovenzinho, certa vez, um pouco depois disso, por nome de Davi, um garoto pastor de ovelhas que vivia na encosta da colina, alimentando as ovelhas de seu pai. Mas ele sabia que a bênção do Senhor estava sobre ele. Assim, ele sabia que Deus estava com ele. E certo dia, quando os exércitos de Israel se reuniram para lutar contra os filisteus, ora, seu pai, Jessé, disse, agora, vou enviar-te aos teus irmãos. Leva-lhes algumas passas e assim por diante, e vê como teus irmãos estão se saindo. 2 dos moços mais velhos estavam na guerra. Assim, Davi partiu. E você sabe, quando chegou lá, ele viu uma cena. Os filisteus estavam reunidos de um lado e Israel do outro. Saul sentado lá, com 2,20 metros de altura, ou algo assim. Um grandalhão de aparência de príncipe, mas de frente, lá do outro lado da grota, estava o exército filisteu, e eles tinham um grande desafiante, ou um grande campeão chamado Golias. Que coisa! Ele tinha uns 2,80 metros de altura, e que homem ele era! E quando o diabo sabe que tem vantagem sobre você, então ele com certeza irá usar contra você, se puder. Assim, ele saiu lá na encosta e disse, vou fazer uma proposta a vós todos. Não vamos causar derramamento de sangue. Estão vendo? Ele era grande e tinha vantagem sobre todos eles. Assim ele disse, enviai, escolhei um homem aí dos exércitos de Israel e deixai-o vir aqui e lutar contra mim. E se eu o matar, então todos vós nos servireis. Se ele me matar, então nós vos serviremos. Claro, é assim que o diabo fará. Agora, considerem, por exemplo, este sujeito aqui. Se eu tão somente pudesse ver isto ou aquilo mais. Estão vendo? Sempre que conseguem esse tipo de ideia, mas certo dia ele se gabou, chegando ao ouvido do homem errado. Havia um rapazinho magricela, provavelmente pesava uns 50 quilos, com os ombros meio curvados, envolto em um pequeno casaco de pastor. E naquela manhã, quando os exércitos andavam por ali e gritando uns com os outros, e estavam tentando entrar em combate, ora, aquele grande desafiante saiu, disse,
Agora eu desafio os exércitos de Israel. Mas chegou aos ouvidos do homem errado para ele, então. Sim, senhor. Havia um rapazinho lá que sabia do que falava. Ele disse, que é isso? Quereis me dizer que ficareis parados e deixareis aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém! Ele sabia do que estava falando. Oh, que coisa! Golias, você fez a ostentação errada nessa hora. E quando isso chegou ao ouvido de Davi, então seu irmão disse, agora olha aqui, eu conheço a maldade do teu coração. Agora, para de dizer tais coisas. Alguns deles disseram, ora, ele poderá se casar com a filha do rei, e ele lhe dará riquezas, e a casa de seu pai será livre em Israel, e assim por diante. Ele disse, do que estás falando agora? Que coisa! Um pequeno rapaz. Foi exatamente assim que ele... Ora, não se pode julgar pela aparência. Isso mesmo. Não se julga pela aparência. Julga-se pelo que está no coração. Isso mesmo. A julgar pela aparência. Ora, Israel teria tido grande dificuldade quando acharam que podiam tirar água de uma rocha. Era o lugar mais seco que havia na nação. Mas Deus disse, falai à rocha. É ela que tem a água. Então dizem hoje, se houvesse esse negócio de cura divina, seria em algumas dessas grandes igrejas clássicas. Isso é o que vocês pensam a respeito. Estão vendo? Isso mesmo. Talvez seja o lugar mais seco que já viram, mas há água lá se vocês apenas falarem a isso. Amém! Agora quero que notem. Então, quando Davi, posso vê-lo chegar lá, e ele disse, trouxeram-no perante o rei, disse, agora, esperai um minuto aqui, disse. Trazei aquele menino aqui. Foi até ele. O dia Saul chamou-o de garoto. Ele devia ser um magricela, sabiam? Ombros pequenos e caídos, um pouco caminhando, olhinhos estrelados, olhando para ele. Ele disse, bem, escuta, tu não podes lutar contra isso. Ele disse, não desmaie o coração de ninguém dentro de si por causa deste gigante. Disse, teu servo irá e lutará contra ele. Oh, que coisa! Eu gosto dessa coragem, vocês não gostam? Por quê? Daqui um minutinho, veremos por que ele teve essa coragem. O que fez essa diferença? Sim, senhor. Ele disse, irei até lá e lutarei contra aquele gigante. E lá, Saul, o bebezão sentado lá, quase do tamanho de um gigante, e supostamente rei em Israel e tudo isso. E então, sentado lá com medo de ir lutar contra ele. Isso me faz pensar em muitas dessas pessoas de hoje que não creem em cura divina. Elas afirmam crer na Bíblia e então deixam o diabo fazer o que quer com elas, qualquer coisa. Eu acredito em ter uma experiência antiquada do Espírito Santo, ser nascido de novo, enraizado, 2 vezes morto. Eu acredito em algo que dá vida ao homem, que põe coragem e fogo nele. Isso mesmo. Isto fará com que ele encare o diabo em qualquer promessa divina de Deus e a chame de verdade, não importa qual seja a aparência. O pequeno Davi, ora, ele disse, tu não podes fazer isso. Ele disse, deixa-me ir. Ele disse, agora, como sabes que podes fazê-lo? Ele disse, olha aqui, vou lhe dizer uma coisa. Eu tive uma experiência. É o que é necessário hoje. Alguém que já teve uma experiência. Davi disse, eu tive uma experiência. Disse, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai lá, e veio um leão, veio um urso, e agarrou um cabrito, ou cordeirinho, e saiu correndo com ele. E disse, eu corri atrás dele e acertei-lhe a cabeça com esta funda. E então, quando fui tirar o cordeiro da sua boca, ele se levantou e eu o matei. Ele disse, o Deus que entregou o leão em minhas mãos e o urso em minhas mãos, disse ele, quanto mais entregará aquele incircunciso filisteu. Isso mesmo. Então Saul disse, vem cá, e farei de ti um verdadeiro pregador eclesiástico, então. Deste modo, ele o levou até lá, e ele vestiu uma grande armadura e seu capacete e tudo mais. Ele o empurrou por cima de suas pequenas orelhas, e imagino-o dando uma olhadinha de lado e uma grande armadura sobre si. E ele não conseguia se mexer, ele simplesmente não conseguia fazer nada. Esse é o problema das pessoas hoje. Quando um homem recebe um pequeno chamado no coração,
autorização para ir pregar o Evangelho, vocês têm de levá-lo a um desses grandes seminários ou alguma coisa aí e tirar dele tudo o que tem de pregador e pôr um pouco dessa teologia mundana nele, assim, e tirar tudo o que há de pregador nele. Então lhe dizem para ir. Não é de se admirar que ele não possa crer. Meu Deus, todo atrelado ao mundo. Aleluia! Precisamos sair e fazer descer um pouco do Espírito Santo à moda antiga e derreter esses velhos necrotérios. É disso que precisamos por aqui. Amém. Sim, Senhor. O velho Davi lá, ele recebeu seu diploma de bacharel, vocês sabem, e seu diploma em direito e doutorado em leis e doutorado em divindade, vocês sabem, tudo sobre si. Ele disse, não sei nada sobre essas coisas, nunca testei nada, não sei o que é isso. Disse, não posso fazer isso. E Saul logo descobriu que sua vestimenta eclesiástica não servia em um homem de Deus. Amém. Esse é o problema das pessoas hoje. Se vocês simplesmente tirassem essas velhas vestimentas eclesiásticas e descessem... Prefiro ter uma antiga experiência. Prefiro que meu filho saia em companhia de um homem que não conheça seu abecedário e o leve aqui até uma encosta, perto de um velho tronco em algum lugar, e ore com ele até receber uma experiência do Espírito Santo dos velhos tempos. A mandá-lo para todas as escolas que há no país que tirem o poder de Deus e as bênçãos de Deus de sua vida. Amém. Isso mesmo. Sim, Senhor. E lá, Davi olhou para aquilo e disse, não sei nada sobre isso, não sei como dizer amém, e todas as doxologias e todas essas coisas, não sei como se faz isso. Disse, deixa-me ir com o que já comprovei estar certo. Aleluia! É isso que eu digo. Eu sei que quando me aproximei do meu superintendente geral, disse a ele que o anjo do Senhor havia se encontrado comigo. Ele disse, Billy, vá para casa, você teve um pesadelo. Ele disse, ora, quer dizer que com instrução de 7ª série, você vai orar por enfermos e vai orar por reis? Eu disse, foi o que ele disse. Disse, como vai fazer isso? Eu disse, não sei, mas ele me trouxe até aqui e ele me levará adiante. Deus é poderoso, o qual fez a promessa e o fará. Ele disse, filho, acho melhor você voltar. Você precisa de um descanso. Eu não precisava de um descanso, eu precisava ir trabalhar. Eu já havia descansado demais. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Faça alguma coisa. Está na hora. Pessoas estão em situação difícil. Vamos, traga-as ao Senhor Jesus rapidamente. Notamos que encontramos o pequeno Davi ali e ele disse, agora olha, não sei nada sobre todos os teus diplomas e não sei nada sobre tuas armaduras e todas as coisas com que vocês lutam, discutem e contendem. Mas sei de uma coisa, tenho confiado nesta pequena funda. Deus entregou o leão com esta funda, ele entregou todas essas outras coisas com esta funda. E Deus entregará aquele incircunciso filisteu com uma funda. Eu sei que quando era pecador, perdido e no mundo, morrendo sem Cristo, o Espírito Santo me salvou. Sei que quando estou cansado, o Espírito Santo me deixa feliz. Sei que quando preciso de alimento, o Espírito Santo me alimenta. Muito mais, o Espírito Santo me curará se eu estiver enfermo, depois que Deus prometeu isso. Não sei das outras coisas sobre vocês, mas sei que Deus fez uma promessa, e é a promessa de Deus, e Deus cumprirá a sua promessa. Que é isso na tua mão, Davi? Ele disse, uma funda. Amém. Como vais lutar contra aquele gigante lá com uma lança de 4 ou 6 metros? Tu não conseguirias chegar perto dele. Ele disse, eu já testei, sei o que isto fará. Isso mesmo. Um homem ou mulher que já nasceu do Espírito de Deus, que já recebeu o Espírito Santo, eles sabem o que isso fará. Não sei o que toda a argumentação de vocês e todas as suas escolas vão ensinar, mas sei de uma coisa, que isso fará o que Deus disse que faria. O pequeno Davi havia aprendido sobre Deus pela via da natureza. Ficando lá sozinho, ele falava sobre águas tranquilas e verdes pastos. Ele tinha visto Deus em sua condição primitiva. Deus em sua natureza, movendo-se. Deus está na natureza. Vocês não creem?
Claro que está. Gosto tanto de observá-lo no pôr do sol, observá-lo em como o crescimento das flores, observá-lo quando o sol está nascendo. Faz um tempinho aqui, eu estava nas montanhas, para onde vou quando fico tão cansado que não consigo mais continuar. Eu subi lá no outono para caçar, e estava caçando alce. Estava no final do outono. Estávamos bem lá no alto, porque a neve ainda não tinha caído para fazer o rebanho descer. E eu estava bem no topo, ou perto de onde a floresta termina. E no outono, lá em cima das altas montanhas, neva um pouco, e então chove um pouco, e então o sol sai. Vocês sabem como é no outono. E enquanto ia, não para matar a caça, apenas para ficar sozinho. Gosto de ficar sozinho com Deus. Todo homem e mulher, esse é o problema. Você deveria passar mais tempo todos os dias, em vez de perambular de um lado para outro e correr por aí. Deveria sair e ir para algum lugar, orando e buscando a Deus. Amém! E eu estava andando lá em cima, e caiu uma tempestade, e fiquei atrás de uma árvore assim. E eu estava de pé atrás da árvore, e os ventos soprando. Era um local cujas árvores tinham sido derrubadas pelo vento lá, de qualquer maneira. Então, depois que a tempestade passou, eu saí de trás da árvore. Eu estava com meu rifle no chão. Eu olhei e comecei a ouvir a manada de alces à distância. Eles se perderam na tempestade. Estavam chamando uns aos outros. Minha mãe é meio índia, e isto o bastante para que eu goste demais daquela região remota. Oh, que coisa! Como Davi disse, quando um abismo começa a chamar outro abismo. E realmente começou a chamar outro abismo, então. Um velho lobo cinzento começou a uivar aqui em cima, e a companheira lhe respondeu lá na baixada. Chorei como criança. Não pude evitar. Fiquei lá e chorei com as mãos levantadas. Olhei para lá. Então o sol saiu lá no horizonte a oeste, espiando através daquele grande olho que tudo vê. E acima, aqueles pinheiros tinham congelado lá em cima, como gelo. Formou-se um arco-íris de lado a lado do vale, assim. Pensei, oh Deus, para todo lugar que se olha, pode-se vê-lo. Lá estava ele. Pensei que lá estava ele, olhando para lá. Ele está olhando por entremeio. Lá está ele no rebanho de alces. E aqui embaixo está ele nos lobos uivando. Aqui está ele na natureza. Pensei, como Pedro disse, bom é estar aqui. Construamos 3 tabernáculos. E fiquei muito religioso, e dei voltas e mais voltas naquela árvore, gritando o mais alto possível, gritando e dando pulos o tanto quanto podia. Se alguém aparecesse por lá, ia querer me levar para o hospício, ia achar que havia alguém louco na mata, mas eu estava a uns 48 ou 64 quilômetros da civilização. Eu estava sozinho com o Senhor, desfrutando. Olhei para cima e vi aquilo e pensei, sim, aquele arco-íris. Deus o deu a Noé. Ele era, na aparência, semelhante ao arco-íris, como pedra jaspe e sardônica. Primeiro, o último, aquele que era, que é e que virá. Raiz e geração de Davi. A estrela da manhã. E outra vez, dei voltas e mais voltas na árvore, tão vigorosamente quanto podia, gritando o mais alto possível. E um pequeno esquilo de pinheiro, não sei se os irmãos já viram um ou não, mas um pequeno esquilo de pinheiro estava sentado lá em um toco. Ele começou a chiar, chiando, como se fosse me afugentar. Pensei, por que o esquilinho está tão agitado? Ele estava chiando mesmo. E olhei para lá e pensei, talvez ele esteja com medo de mim. E então olhei por acaso. E saindo lá de baixo, o vento tinha forçado uma grande águia a descer. E aquela grande águia, quando ela apareceu, era por isso que o esquilinho estava chiando. Ela pulou para um galho assim, e o esquilinho voltou a chiar. Olhei para aquela grande águia e pensei, agora, Senhor, será que assustei aquela águia lá? Eu estava gritando tão alto? Então olhei para ela e pensei, agora tu a colocaste aqui perante mim para ver por algum motivo. Não sei por que tu apresentaste essa águia
águia, a mim. Fiquei olhando para ela. Oh, era um grande, enorme pássaro. E notei seus grandes olhos de aspecto aveludado olhando em volta. Pensei, bem, há uma coisa que admiro em você, que é, você é corajosa, não está com medo. E pensei, por que não está com medo? É o que quero saber. Por que não está com medo? Não está com medo de mim? Eu olhei para ela, vocês sabem, e ela afofando as penas várias vezes, vocês sabem, e andava de um lado para outro daquela tora, olhando por ali. Ela olhava para aquele esquilo de pinheiro e olhava para mim. Eu disse, sabia que eu posso atirar em você? Apenas olhou para mim e continuou, vocês sabem, andando de um lado para o outro. Ele não a estava incomodando muito. E pensei, por que é que você não está com medo? Então, aconteceu-me de dizer, agora, vou estudar, Senhor. Qual o motivo disso? Agora, eu te vejo lá no arco-íris, eu estava ouvindo o bando de lobos, eu te vejo lá no pôr do sol. Por quê? Tu estás naquela águia? Eu olhei um pouquinho para aquela ave. Pensei, sim, a razão pela qual ela não está com medo, ela está movendo as penas para frente e para trás. Deus lhe deu um par de asas e ela sabe que antes que eu pudesse pegar aquele rifle, ela estaria nas copas das árvores e eu nunca conseguiria atirar nela. Eu disse, glória a Deus, tive outro acesso. Lá fui eu correndo, pensei, isso mesmo, contanto que possa sentir o Espírito Santo perto. Que diferença faz o que acontece? E tudo se vá, seja o que for, contanto que possa senti-lo perto, saber que ele está aqui. Alguém disse, irmão Branham, o irmão não tem medo de enganar-se alguma noite? Eu disse, não enquanto puder senti-lo, não, Senhor. Quando ele for embora, eu sairei da plataforma, mas contanto que ele esteja ali. Observei aquela águia por alguns minutos. Estou saindo do meu assunto aqui, mas quero lhes dizer isso. Quando a observei lá um pouquinho, depois de um tempo, ela se cansou de ouvir aquele esquilinho de pinheiro chiando, 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 chiando. E simplesmente deu um grande salto assim, com algumas batidas de asas, logo estava bem acima das copas das árvores. E ela não bateu mais as asas, ela sabia posicionar as asas. E a observei. Toda vez que o vento vinha, ela subia. Toda vez que o vento vinha, ela subia. Simplesmente continuou subindo, subindo, subindo e subindo até se tornar um pontinho. Fiquei lá e gritei bem alto. Disse, sim, Senhor, é isso, é isso. Não é pular e se unir a metodista e voltar para a batista e para a presbiteriana, para a pentecostal, assembleias, unidade, por todo lado assim. É só posicionar as asas. Aleluia! Isso mesmo! Não é ficar correndo de uma reunião de cura para outra. Não é ficar correndo de um consultório médico para outro. É saber posicionar as asas de fé no poder do Espírito Santo. Toda vez que ele passar, suba com ele até que possa deixar esse velho chiado, chiado, chiado da terra. Esse velho bando que diz, os dias de milagres já passaram, e isso foi para as pessoas há muito tempo. Suba acima disso. Toda vez que o Espírito Santo passar como uma onda, prenda suas asas nele e suba para os céus do céu até desaparecer de vista. Deixe essa velha coisa e tal terrestre ficar aqui atrás, dizendo, bem, creio que os dias de milagres já passaram. Creio que essas pessoas que pensam assim não estão certas da cabeça. Apenas suba acima disso. Amém! Não bata as asas e pule. Apenas posicione suas asas. Deixe o Espírito Santo erguê-lo, erguê-lo, erguê-lo. Apenas continue até estar fora. Sim, um dia lá em cima eu estava rebanhando o gado. Aconteceu-me de notar nada sobre ou outra coisa sobre a águia. Uma velha mãe águia, quando faz seu ninho, ela o faz com grandes galhos e coisas tais, e é fedorento perto dele. Então, quando as águiazinhas aprendem a voar, eu estava observando. Eu prendi e coloquei as rédeas do meu cavalo em torno de um galho e fui até lá. Estava de binóculo apenas observando. Vi aquela velha mãe águia lá em cima. Ela estava fazendo algo, batendo as asas. Coloquei meu binóculo nela e a observei, porque estávamos trazendo o gado para baixo.
Eu olhei para lá e a vi como ela estava fazendo aqueles filhotinhos sair, e ela continuou mexendo com aquelas águiazinhas para um lado e para o outro lá em cima. E depois de um tempo, ela fez todas subirem em suas asas, e as tirou daquele velho ninho fedorento, e desceu para o vale, e abaixou suas grandes asas assim. E quando o fez todas, aquelas águiazinhas desceram, e começaram a andar por ali, a primeira vez que puseram os pés na grama. Que coisa! Como elas estavam se divertindo! Eu disse, Senhor, se isso não é um reavivamento do Espírito Santo à moda antiga, então nunca vi um na vida. Isso mesmo. Eu disse, olhe para elas. Fora daquele velho ninho fedorento lá em cima, você sabe, onde havia fedor e espinhos e coisas tais. É assim que Deus faz. Ele levanta você nas asas de uma águia e o tira das coisas velhas e fedorentas do mundo para este lugar onde tudo é possível. Tão livre quanto se pode estar. Amém! Então as observei correndo por ali, pegando um bocadinho de grama aqui e correndo, pegando um bocadinho aqui e brincando, simplesmente aproveitando, sem nenhuma condenação. Pensei, bem, agora, o que aquela velha mãe vai fazer? Depois que viu seus pequeninos começarem a brincar e se divertir, ela posicionou as asas novamente e foi direto para a rocha mais alta que pôde achar. Ela pousou lá em cima, empoleirou-se e começou a olhar em volta. Oh, que coisa! Pensei, isso mesmo! Quando o Senhor Jesus me tirou do charco de lodo e me colocou sobre a rocha, Cristo Jesus, Ele escalou as muralhas da glória, sentando-se no alto, observando embaixo. Ele está de olho no pardal e sei que vela por mim. Nenhum mal, nenhum perigo, nada mais pode acontecer enquanto estivermos em sua divina presença. Amém! Aconteça o que acontecer, até a própria morte perdeu seu aguilhão, porque ele se encontra lá na glória esta noite. Seus olhos estão observando esta reunião para ver exatamente o que acontecerá, enquanto os seus pequeninos estão reunidos em torno do trono de Deus, regozijando-se na palavra de Deus, gritando na presença de Deus. Oh, que coisa! Despreocupados. Aqueles filhotinhos não olhavam para nada. Ora, fosse um coiote em direção a um deles, ele levaria a surra mais terrível que já levou na vida. Amém! Oh, que coisa! E quando ela pousou lá, então, depois de um tempo, eu fiquei sentado lá por umas 2 horas observando-a. Soprou um ventinho vindo do norte, uma pequena corrente esverdeada, das que surgem rápido. A tempestade estava chegando. E quando ela soltou um grito, quando deixou o ninho lá em cima, ela voou direto para baixo assim, soltou um grito e todas aquelas águiazinhas por toda a pequena campina lá começaram a correr para se juntarem. Ela estendeu as asas assim, cada uma daquelas águiazinhas correu e saltou para cima da asa, prendeu o biquinho em uma pena assim. Ela ergueu aquelas grandes asas magistrais e aquela tempestade descendo a colina com um forte ruído a 96 quilômetros por hora. Ela foi tão direto para a rocha quanto pôde e as levou para o abrigo. Pensei, sim, um dia desses haverá um grito vindo de cima. O Senhor Jesus virá e estenderá suas grandes asas e todos os seus pequeninos saltarão para os braços da velha e rude cruz e seremos levados para a segurança do dia da sua vinda até que a tempestade da vida passe. Oh, que maravilha se você olhar para Deus em sua natureza. Davi tinha visto isso e sabia que Deus existia e que Deus ia libertar. Ele tinha visto Deus em sua natureza. Então ele disse, dá-me esta pequena funda. Eu a testei. Essa é a única coisa com que sei mexer. É esta funda. E isso é tudo o que um crente sabe. Que Deus disse assim, esta é a velha funda. Confiarei nela a qualquer hora, contra qualquer coisa que o diabo possa apresentar. Amém? É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus derrotará Satanás em qualquer lugar, a qualquer hora, sob quaisquer condições. Se um homem ou mulher ousar tomá-la, Deus em sua palavra. Amém.
E posso vê-lo então, como ele disse: bem, vai então, o Senhor seja contigo. Ele chegou lá e procurou no vale e pegou 5 pedrinhas e as colocou em seu pequeno alforje. Ele colocou uma em sua funda e saiu ao encontro de Golias. E Golias olhou para ele e disse: sou eu algum cão? Bem, ele o amaldiçoou em nome de seus deuses. Disse: vou te pegar, seu santo rolador nanico, tu, e espetar esta lança em ti, e te pendurar aqui em cima e deixar que os pássaros se alimentem de ti por um tempo. Sim, Senhor. Vocês dizem, Davi não era um santo rolador. Sim, era o que vocês chamam de santo rolador. Quando a arca do Senhor estava chegando, ele saiu e dançou diante da arca o tanto quanto pôde, e sua esposa zombou dele. Disse: você não gostas disso? Observa isto. E lá se foi ele, dando voltas e voltas em volta da arca novamente. Se isso não é um santo rolador moderno, nunca vi um na vida. Claro que ele era. Amém. Alguém disse: irmão Branham, o irmão tem um pouco daquele novo tipo de religião, não tem? Eu disse: não, eu tenho uma boa dose do tipo antigo. Amém. Eu disse, quero dizer aquela região em que se grita. Eu disse: essa é a religião mais antiga que já se conheceu. Disse: Deus perguntou a Jó: onde estavas tu quando eu fundava os mundos, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus jubilavam 10.000 anos antes que o mundo fosse formado? Amém! Vão me chamar de santo rolador de qualquer forma. Então é melhor se aprontarem, se acostumarem com isso. Observem, irmãos. Permitam-me dizer-lhes uma coisa. Davi sabia e embrulhou aquela velha funda. Ele saiu e disse: tu vens ao meu encontro como filisteu, em nome de um filisteu, com uma armadura e com uma lança. Mas eu vou ao teu encontro em nome do Senhor Deus de Israel, do próprio exército que tu desafiaste. E disse: darei hoje mesmo o teu corpo aos pássaros e aos animais do campo. E pegarei toda a carne desses filisteus. Então ele e o velho sujeito partiu para cima dele. Agora vejam, Davi, quando ele atravessou correndo este pequeno riacho, atravessou para enfrentá-lo. E quando atravessou, o que ele tinha na mão? Era isso que Davi tinha. Ele tinha 5 pedras, F-E, com 5 dedos em volta de J-E-S-U-S. Aqui vem ele. 5 pedras em 5 dedos. Fé no Senhor Jesus. E a pedra foi direto ao crânio daquele velho gigante. E Davi o derrubou e cortou sua cabeça. E quando fez isso, ele olhou por ali. E todos os outros viram o que foi feito. Eles criaram coragem e sacaram suas espadas e começaram a lutar contra os filisteus até o muro, matando-os. Aqui há alguns anos, quando comecei, não havia quase ninguém pregando sobre a cura divina. Quando viram o congressista Upshaw e muitos deles curados, eu lhes digo, presbiterianos e metodistas e assembleias de Deus, e todos eles arranjaram um para si, e outros arranjaram um para si. A Igreja de Deus arranjou um, Oral Roberts, e a outra arranjou outra pessoa. Ei, irmão, temos cortado filisteus de lado a lado. Aleluia! Porque cada coração está criando coragem esta noite, e a metade nunca foi contada. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, prometeu. Que é isso na sua mão esta noite? O que quer que você tenha, use para a glória de Deus. Posso ver um sujeito lá chamado Sansão. Ele chegou lá certo dia e os filisteus tinham causado um pequeno dano lá. Amarrou algumas caudas de raposas umas às outras e queimou todo o trigo deles. Então aqueles israelitas vieram e o pegaram e disseram: temos de entregar-te aos filisteus. E eles o levaram lá e amarraram-no com algumas amarraduras e o levaram lá. E os filisteus iam maltratá-lo, e quando assim aconteceu, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Amém! Foi isso que fez a diferença. Quando sentiu o Espírito do Senhor vir sobre si, ele não tinha nada na mão. E ele olhou para baixo e lá estava uma
uma queixada de uma mula. E ele pegou aquela queixada na mão e matou 1000 filisteus. Amém. Ele só tinha isso. Ele não teve de ir e dizer agora, esperem, deixem-me pegar esta queixada e deixem-me testá-la e ver se vai aguentar a pressão ou não. Ele não teve tempo de pensar em todas essas coisas. Tratava-se de uma emergência. Os filisteus estavam vindo sobre ele. A única coisa que ele podia fazer era pegar uma queixada e lutar. Isso era tudo o que havia. E esta noite você não tem tempo para fugir e descobrir os motivos. O reavivamento terá terminado amanhã à noite. Vamos pegar a palavra de Deus que está na sua mão. Vamos lutar contra o nosso inimigo mortal. Amém. Deus lhe deu a vitória. Houve um pequeno homem lá na Bíblia chamado Sangar. Talvez nem sequer o tenham notado no livro de Juízes. Bem pequeno. Passamos um pequeno drama sobre ele. Posso vê-lo lá, coitadinho. Era uma época em que todos faziam o que queriam. Israel não tinha rei. Estavam todos separados, divididos em pequenos grupos, exatamente como a igreja está hoje. Um é da Assembleia, o outro é da Igreja de Deus, o outro é da Unidade, o outro é batista, o outro é presbiteriano, um é metodista. Oh, que coisa! Se não gostarmos disso aqui, vamos para cá e para cá e para cá e... Oh, que coisa! Eu mesmo não entendo isso. E então, quando chegaram lá, o que eles precisavam era exatamente o que precisavam então, era de um tipo de uma boa libertação à moda antiga. É disso que precisamos hoje. Amém. A igreja, de volta à fé do Deus vivo, de volta à promessa de Deus, de volta à glória de Deus, de volta ao poder de Deus. Sangar tinha tudo isso armazenado, seu trigo, como fazia todos os anos. E bem, quando terminava de armazenar as colheitas, então vinham os filisteus e as tomavam dele. É assim que o diabo faz. É para isso que o diabo serve. No momento em que você cria um pouco de coragem ou outra coisa, então vem o diabo e atira de você. Isso mesmo. Assim como o reavivamento que está acontecendo agora. No momento em que começa e a glória de Deus começa a cair, então algum charlatão tende a aparecer e fazer algo que não é certo e tirar a glória disso. Aqui não faz muito tempo eu fui. Aqui estava uma das nossas irmãs cristãs pintada como uma Jezabel. Eu disse, qual é o problema? Ela disse, bem, glória a Deus. Disse, meu pastor me disse que era a liberação das mulheres. Liberação das mulheres. O que há com vocês? Nada disso. Cristo a liberou do pecado, então haja assim e se vista assim. No momento em que a igreja se edifica e ganha um bom impulso, então algo assim começa. Sim, Senhor. Ela disse, bem, vou lhe dizer. Disse, meu pastor me disse que eu podia fazer tudo isso. E estava com pintura suficiente para pintar um celeiro. Seus dedos pareciam que ela tinha comido bife cru e com sangue nas unhas. Pensei, mulher, você não parece cristã para mim. Ouça, senhora, não deixe que esse tipo de bobagem lhe seja enfiado goela abaixo. Um bom caso à moda antiga do batismo do Espírito Santo tirará isso de você. Exatamente como isso mesmo. Lembre-se de que você perdeu terreno em algum lugar. Não me importa o que é aquela mulher pregadora. Em primeiro lugar, vou lhe dizer, ela não foi ordenada por Deus. Isso mesmo, é contrário à palavra. Ouçam, só houve uma mulher na Bíblia que se pintou para se encontrar com um homem que foi Jezabel. Deus a entregou para servir de alimento aos cães. Então, se virem uma mulher toda pintada, simplesmente digam, como vai, senhorita carne para cães? Foi isso o que Deus fez dela, apenas uma carne para cães. Assim, não ponham a atenção nisso, é do diabo. Certo? Onde ela deveria estar? Limpar-se e agir como Jacó disse à sua esposa e filha, tornem-se o que vocês devem ser. Amém! O que precisamos esta noite é de um bom reavivamento do Espírito Santo, a moda antiga, pregado de novo como o poder de Deus entrando e saindo entre a igreja e sem formalidade e aparência.
Aleluia! Sim, Senhor, é disso que precisamos. Sim, Senhor. Muito bem. O velho Sangar, lá na hora em que ele tinha armazenado algo, então algo assim tinha de acontecer. É assim que a igreja, quando o reavivamento começa, então algo assim tem de se levantar. Irmão, apenas pregue-o à moda antiga. Bem, costumávamos ter muitas ovelhas em nossa região e havia o cachorro matador de ovelhas. Se o pegássemos com lã entre os dentes, nós pegávamos a velha espingarda, 2 canos e a usávamos nele. Irmão, é isso que é para usar nesse tipo de gente. É a velha espingarda, os 2 canos dela. Eu lhe digo, isso irá endireitar as coisas. Certamente que irá parar a matança de ovelhas. Amém. Eu não sabia que ia dizer isso, mas podem se lembrar disso. Muito bem, pensem nisso. Que coisa! É lá, bem quando ele armazenava seu trigo e tudo mais. Lá vinham os grandes filisteus gordos e tiravam isso dele. Vinham pela estrada, tiravam dele. Certo dia, ele tinha acabado de armazenar toda a sua colheita e toda a malhada. Lá estava ele, coitadinho. Ele estava lá no celeiro, estava dando uma olhada por ali e disse: bem, mãe, quem sabe não teremos falta neste inverno, nós e as crianças, dando uma olhada. E de repente, ele ouviu algo vindo pela estrada. Trom, 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 trom. Lá vinham 600 homens armados, com grandes elmos de bronze, seus grandes sapatos de ferro, suas lanças nas mãos, suas grandes espadas penduradas do lado, chegando pela estrada para levar sua colheita embora. Posso ver o pequeno Sangar dizer: oh, que coisa! Olhe lá! Lá vem de novo. Ele olhou para sua pobre esposinha. Lá estava ela, as mangas do vestido puídas nos cotovelos. Lá estavam as criancinhas. Pareciam bem magras porque não tinham tido nada para comer. Os filisteus tinham levado embora. É mais ou menos como alguns cristãos parecem estar esta noite. Uns fracotes para se chamarem de crente, de cristão que nasceu de novo. Amém! Sem fé suficiente para colocar um pingo no i, se fosse para escrever a tinta. Isso mesmo! Oh, que coisa! Não deixem o diabo vir e tirar a glória de Deus da igreja, mandar seu pastor para conseguir todos esses doutorados em divindade aqui e voltar e se levantar e dizer amém como um bezerro moribundo. O que vocês precisam é de um pregador matuto de religião à moda antiga, sem impedimento, que mata o pecado, que pregue a verdade e se baseie no que Deus disse que é a verdade e liberte o povo. Amém! Não sou rude, não tenho intenção de ser, mas, irmão, é hora de fazer, tornar preto, preto e branco, branco. Sim, Senhor, você terá Deus em seu arraial e ouvirá o grito novamente no arraial do rei quando tiver consertado isso. Amém! Agora observem, e aqui estava o pequeno Sangar de pé, olhando pela janela. E lá vinham aqueles filisteus, disse: oh, mãe, olhe lá. Sua pobre garotinha chorando, posso vê-la abaixar as mãos, dizer: papai, não vamos ter nada para comer neste inverno. E então noto a mãe, e lá vai ela chorar. Vocês sabem, Sangar deu uma olhada por ali. Ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele deu uma olhada, disse: eu não conseguiria lutar, não sou lutador. E eu não tenho tempo de sair e aprender a duelar e fazer todos esses exercícios e coisas tais. Eu não tenho tempo de fazer isso. Mas ocorreu-lhe de olhar, havia uma velha aguilhada de bois que estava no canto. Sabem o que é uma aguilhada de bois? É uma grande vara com ponta de bronze para cutucar o gado e forçá-lo a passar pelo portão. É uma das aplicações e também soltar a terra do arado quando estavam arando. Uma velha aguilhada de bois ali era a única coisa que ele podia colocar na mão. Mas, sabem de uma coisa? Não digo que ele ficou irado, mas sua justa indignação se acendeu. Sim, Senhor. Irmão, vou lhe dizer que ele lá... O que está na tua mão? Nada mais que uma aguilhada de boi. E ele disse: não sou lutador, eu não posso fazer isso, eu não tenho treinamento. Mas ele não tinha tempo de fazer treinamento. A única coisa que ele precisava era do Espírito de Deus sobre si. Ele pulou de janela com o Espírito de Deus sobre si e pegou aquela aguilhada de bois e matou 600
filisteus. Amém! O que precisamos hoje não é ir para o seminário e aprender se Marcos 16 está certo ou não. Irmão, as pessoas estão morrendo. O que temos de fazer é sair agora mesmo. Não é se você vai duelar ou não, é se levantar. Sim, Senhor. Ele sabia que ele era filisteu. Ele sabia que aqueles eram filisteus incircuncisos. Tão certo quanto sei que a enfermidade, assim como você sabe que tem problemas cardíacos, seja qual for o seu problema, sabemos que é do diabo. Ele sabia que era israelita. Ele sabia que era circuncidado. Ele sabia que tinha direito à promessa. Ele sabia que Deus prometeria abençoá-lo. Assim, ele ficou todo bravo com isso e pegou a aguilhada de bois e se pôs a trabalhar. O que precisamos esta noite é crer, meu irmão, que você é filho de Deus, tem direito a isso e a promessa é sua. Seja o que estiver na sua mão, pegue, vá matar o diabo de um lado ao outro. Amém. E você descobrirá que as penas voarão. O diabo será derrotado e você ficará sadio novamente. O que é isso na sua mão? Você diz, irmão Branham, eu não tenho nada na mão. Você pode ter um cartão de oração. Deixe isso cair no chão e levante-se em nome de Jesus Cristo e diga, receba o Cristo como meu curador esta noite. Aleluia! Você pode estar com um livrinho de catecismo no braço e estar querendo checar para ver se estou certo ou não. Jogue isso fora e levante-se em nome de Jesus Cristo e seja batizado com o Espírito Santo e saia no arraial. Amém! Sim, Senhor. Você pode ter um monte de pequenos credos que tem de repetir de manhã antes de ir à igreja e aprendê-los de modo que possa recitá-los. Jogue isso fora e receba um enchimento no coração do Espírito Santo. Amém! Largue isso e pegue o que está à mão. Seja o que estiver à mão, pegue isso e faça o melhor que puder para a glória de Deus. Amém! Oh, que coisa! Eu estava... Aqui está, quase 10 horas. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, não há muito em nossa mão, mas Deus não é o que está em nossa mão, é o que Tu podes colocar em nossa mão. Oh, Deus, precisamos de fé esta noite. Toma esta pequena mensagem esta noite, Senhor, e coloca-a no coração de cada crente, e deixa-o saber que não importa quão fraca a pessoa seja, ela ainda tem Cristo à mão. E peço que concedas estas bênçãos, salva os perdidos, enche com o Espírito Santo aqueles que estão fora de Cristo, e recebe glória do culto. Em nome de Jesus eu peço. De cabeça inclinada, eu me pergunto enquanto fazemos este apelo ao altar só por um momento. Sei que esta é uma pregação antiquada, rústica, que esfrega, que tira as escamas, tão caipira quanto possa ser. Mas, irmão, você precisa disso às vezes. Isso mesmo, você precisa disso. Agora, queria saber se há alguém aqui esta noite, não com uma história patética para chorar e continuar. Ouçam, haverá mais pessoas enganadas nisso do que em qualquer coisa que conheço. Não vou para o céu porque minha mãe foi para lá. Eu vou porque Jesus Cristo morreu para que eu pudesse ir para lá. Quero ver minha mãe, claro, mas tenho que ir a Cristo não porque minha mãe foi, mas porque venho como pecador, confesso meu pecado, aceito o caminho provido por Deus. Isso mesmo. Agora, você está dizendo esta noite, sou pecador, pregador, e quero que se lembre de mim em oração. Levanto a mão ao irmão para pedir que se lembre de mim em oração como pecador. Podem levantar as mãos em qualquer lugar na audiência. Deus os abençoe por todo lado. Mas que coisa! Aí em cima, na área circular, ao redor da galeria, há em algum lugar aí em cima? Sim. Vejo suas mãos. Por todo lado, Deus as vê também. Certamente que vê. Imediatamente após o culto, quero que vocês venham aqui e façam uma confissão. Entreguem o coração a Cristo e sirvam ao Senhor de todo o coração.
Pai Celestial, à medida que a noite avança, criancinhas enfermas sentadas por aqui, rogo, querido Deus, que tuas misericórdias sejam derramadas em nosso coração agora mesmo. Que este pequeno texto, que é isso na tua mão, para Moisés não passava de uma vara seca. Para Davi não passava de 2 cordões pequenos com um pedaço de couro neles, uma funda. Para Sansão não passava de um osso seco da queixada de uma mula. Oh, Deus! Sangar nem mesmo não passava de uma aguilhada de boi na mão, uma vara com um pedacinho de bronze na ponta. E ele matou 600 filisteus, não um guerreiro, não um lutador, mas um homem no pacto. Oh, Pai Celestial, não poderias esta noite, Senhor, tomar cada um na tua mão? Concede isto, Senhor, e abre a fé ao coração deles, e que teu Espírito Santo faça muito mais abundantemente esta noite, Senhor, como eles estão esperando. Na noite passada, fiquei tão feliz em ver-te fazer os cegos verem, os surdos ouvirem e os pecadores irem a ti. E, oh Deus, todas estas grandes coisas que tu fizeste, o paralítico se endireitar, e sair daquelas cadeiras, e andar em nome do Senhor. Ó Senhor Deus, tu és grande, e nós te agradecemos por isso, e rogamos que tu salves a todos esta noite que levantaram as mãos, e nunca se percam, mas que esta seja a noite em que eles te recebam. Literalmente 100 ou 200 levantaram as mãos, e rogo que tu salves cada um deles pelo amor de Jesus. Pois é em seu nome que pedimos. Amém. Enviaram 1 milhão de Bíblias para aqueles judeus. Acabam de chegar de lá do Irã, Iraque e dos países lá. Vocês leram isso. Leram naquelas revistas como trouxeram milhões de judeus. Se tivéssemos tempo de entrar no profético e aqueles judeus voltando, tenho uma foto deles chegando lá, que tiraram deles saindo de navios, saindo de aviões, carregando seus coxos e seus mancos e seus cegos. Então se aproximaram deles o homem que tirou esta foto, o irmão Argan Bright e os outros, que é para vir aqui à reunião. Ele lhes perguntou, disse, para que vocês estão voltando? É a terra natal. Disse, para que possam ter seu próprio lugar, para morrerem na terra natal. Eles disseram, não, estamos voltando para ver o Messias. Oh, vocês, mestres de profecias, se apenas soubessem o que foi isso. Quando este evangelho retornar dos gentios para os judeus, os gentios estão acabados. É o tempo do fim. Então lhes deram Bíblias, enviaram 1 milhão para lá. Aqueles judeus começaram a ler aqueles testamentos. Eles leram até o final. Eles nunca souberam que Jesus esteve aqui. Eles nunca ouviram nada sobre isso. Estiveram lá desde que foram levados para a Babilônia em cativeiro. E disseram, se este Jesus, como vocês chamam, é o Messias, que o vejamos realizar o sinal do profeta, como ele realizou aqui nesta Bíblia, e o aceitaremos. Todos o aceitaremos se ele vier e realizar o sinal do profeta. Nós o aceitaremos. Irmão, oh, que coisa! Estive a umas centenas de milhas dali algumas semanas atrás, mas o Espírito Santo me constrangeu. Ainda não. Oh, como eu gostaria de reunir alguns milhões deles e dizer, desafio que, em nome do Senhor Jesus, se ele não realizar o sinal do profeta, quantos aqui querem aceitá-lo como Salvador pessoal baseado nestes mesmos fundamentos? E então, quando fizerem isso, eu direi, foi baseado neste mesmo fundamento aqui que seus pais primitivos receberam, o batismo do Espírito Santo, e os mesmos sinais que Jesus fez se repetirão exatamente como vocês leram na Bíblia. Eles não querem ter. O Deus deles é um Deus poderoso. O Deus deles não morre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eles creem nisso. Observem. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele não afirmou ser curador. Muitas pessoas vieram a ele que não foram curadas. Muitas vezes, quem sabe, ele tenha sido levado aos mortos. Imagino que milhares morreram enquanto ele estava aqui na Terra. Ele só ressuscitou 3. Isso é uma confirmação. Ele passou pelo tanque de Betesda, onde jaziam pessoas coxas, mancas, cegas e ressecadas. Não curou nenhuma delas. Foi até um homem deitado em um colchão e o curou. Foi embora e deixou o resto delas deitado lá.
Um homem cheio de virtude e cheio de fé, o próprio Deus, Emanuel aqui na terra, habitando entre nós. Ele disse, eu não faço coisa alguma por mim mesmo. Quando o questionaram em São João 5,19, ele disse, na verdade vos digo que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Isso, o Filho o faz igualmente. Agora, acompanhe sua vida ao longo da Bíblia e descubra se não foi toda vez o que o Pai lhe mostrou. Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que está em mim. Ele faz as obras. Quando Filipe se converteu, foi e se encontrou com Natanael, trouxe-o de volta. O que aconteceu? Ele disse, vem, vê quem nós... Eu encontrei Jesus de Nazaré, filho de José. Ele disse, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando veio ver Jesus, ele chegou à fila. Como que é ali? Jesus olhou para ele. Ele pode ter estado na fila de oração, pelo que sei. Mas ele chegou onde Jesus estava orando pelos enfermos. Ele lhe disse, quando olhou para ele, Jesus olhou para ele e disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Oh, ele disse, como me conheceste, Rabi? Surpreendeu-o. Ora, ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da árvore. Ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele subiu pelo caminho de Samaria. Ele estava indo para Jericó, mas subiu por Samaria bem alto sobre a colina. Ele se assentou, enviou seus discípulos. Uma mulher samaritana saiu. Ele a viu lá, tirando água. O pai lhe havia dito para ir até lá. Não lhe disse o que ia acontecer, apenas vai até lá. Assim, ele achou a mulher lá e disse, traze-me de beber. Ela disse, não é costume dos judeus pedirem isso aos samaritanos. Nós não nos comunicamos. Ele disse, mas se soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. O que ele fez? Continuou a puxar conversa até captar seu espírito. Então, quando captou seu espírito, o que havia de errado com ela, ele disse, vai buscar teu marido. Ela disse, não tenho nenhum. Disse, disseste bem, porque tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Ela disse, vejo que és profeta. Ela disse, agora sei que quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Mas quem és tu? Ele disse, eu o sou, que fala contigo. E ela correu para a cidade e disse, vinde ver de um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Porventura não é este o Messias? Agora, se esse Jesus é o mesmo Jesus hoje, ele poderia fazer a mesma coisa hoje, e à medida que Deus revela, ele pode fazer a mesma coisa. Está certo? Agora, olhem aqui, na noite passada. Havia homens e mulheres sentados aqui nesta fileira, aqui paralisados, sentados em cadeiras de rodas. Esta noite, eles estão aí na congregação, onde quer que estejam, andando por aí. Por quê? Jesus Cristo. Houve homens, mulheres que vieram à plataforma com pecado na vida. O Espírito Santo foi a fundo, disse-lhes exatamente o que era e o que deviam fazer. Eles foram curados, de pé ali mesmo na plataforma, entregaram o coração a Cristo. Se esse não é o Jesus Cristo da Bíblia, eu não conheço a Bíblia. O que me dizem disso, ministros? Isso parece o Cristo da Bíblia? Agora, não é o homem, é Cristo. Agora, se ele voltar aqui esta noite e produzir a mesma coisa que produziu quando esteve aqui na Terra, vocês vão aceitá-lo como Salvador, como curador e crer nele de todo o coração? Se vão, podem levantar as mãos? Deus os abençoe. Nosso Pai Celestial, agora isso é tudo que sei fazer. O resto cabe a Ti, meu querido e amado Salvador, e rogo que Tu concedas as bênçãos, através do nome de Jesus. Amém. Agora, recolhemos todos os cartões de oração ontem à noite. Creio que distribuíram alguns novos hoje. Tio moço, vejo que ele esteve aqui há pouco. E qual foi? Letra O? Muito bem, vamos começar e colocar em fila alguns deles, então. Quem tem o número 1? Olhe no seu cartão de oração e você encontrará. Se for, pode vir. Esta senhora aqui... Muito bem, sim. Venha, senhora. Bem aqui. É um pouco difícil. Provavelmente terei de chamar só 1 ou 2... Quem tem O número 2, poderia levantar a mão. Quem tem o número 2, a senhora lá atrás. Poderia vir, senhora, por favor? Quem tem O número 3, poderia levantar a mão? Quem quer que tenha O número 3?
Poderia levantar a mão? Aqui atrás, senhor? Desculpe. Muito bem. Poderia vir aí. Número 2 e número 3. Agora, número 4. Quem tem O, número 4. Poderia levantar a mão? O senhor? Poderia vir aqui? Muito bem. Número 5. Quem tem O, número 5? A senhora o tem? Poderia vir aqui? Número 6. Quem tem o número 6? Poderia levantar a mão? Número 6. Um dos porteiros vem aqui e pegue estes aqui nestas cadeiras. O que disse? Desculpe. Muito bem, isso é bom. Muito bem. Número... O que eu estava... 5? Quem? 6? Quem tem o 7? Cartão de oração 7. Poderia levantar a mão bem... 7? A senhora lá. 8? Poderia levantar a mão bem rapidamente? 8. 9? Poderiam levantar a mão bem rápido? 9? Muito bem. 10 e... Agora, enquanto formam fila, agora quantos nesta audiência, por todo lado agora, quero lhes perguntar. Agora, esta pregação tosca, a moda antiga, pode ser muito dura, mas, irmão, é tudo que conheço, é o que me salvou. E é tudo que conheço. Tudo que conheço. Não quero ofendê-lo, mas tenho certeza que prefiro ofendê-lo um pouco agora para levá-lo a se acertar com Deus. E sei que terei de me apresentar lá naquele dia. E você apontaria o dedo na minha cara e diria, por que não me disse a verdade? Está vendo? Prefiro deixar isso acertado agora. Você não prefere? Tudo resolvido? Agora, quantos aqui não têm cartão de oração e querem receber oração? Poderiam levantar a mão? Apenas levantem a mão. Que não têm cartão de oração, mas ainda assim creem que Deus os curaria. Que o Senhor Jesus, em sua misericórdia, sempre os abençoe. Muito bem. Agora, se formos reverentes por alguns momentos, vejamos se eles estão... Fila, vocês... Bem, isso, estamos com quase o tanto que você pode colocar nessa fila, eu suponho. Muito bem, vamos orar por alguns aqui mesmo, agora, e então esperaremos só um pouquinho para ver aonde quer que o nosso precioso Pai Celestial irá conduzir. Agora, quero que creiam de todo o coração. Vejo um homem que estendeu a mão. Essa é sua filha? É? Um homem que tem tanta fé. Ele tem uma filhinha com paralisia sentada aqui. Quando esta fila de oração começou a se formar, ele estendeu a mão e tirou a grande braçadeira e o sapato da filha. Essa é a maneira. Essa é a maneira. Aham. E isso é fé. Essa é a maneira de crer. Nosso amoroso Salvador sabe todas as coisas. Pode fazer todas as coisas. Agora, ao longo desta fila de oração aqui, apenas alguns, e talvez possamos colocar de pé alguns em um momento. Quero lhes perguntar aí, são todos desconhecidos para mim na fila de oração? Se são, levantem a mão. Todos desconhecidos. Vocês aí são todos desconhecidos? Levantem a mão em todo lugar todos desconhecidos. Então, eu não os conheço, não sei nada sobre vocês, mas quero lhes pedir uma coisa. Faça isso exatamente como na Bíblia. Agora, e se Jesus estivesse de pé aqui usando este terno que ele me deu? Agora, e se ele estivesse de pé aqui, o que ele faria com esta situação esta noite? E se alguém aí viesse e dissesse, Jesus, podes me curar? Sabe o que ele lhe diria? Ele diria, eu já fiz isso. Você não crê? Está certo? O que fez no Calvário, ele não pode mais fazer. Está vendo? Ele o curou no Calvário. Ele o salvou no Calvário. Agora você diz, fui salvo 2 anos atrás, irmão Branham. Bem, você não foi salvo você foi salvo 1900 anos atrás. Você aceitou 2 anos atrás. Jesus pagou pelos seus pecados quando morreu no Calvário. Ele pagou pela sua enfermidade quando morreu no Calvário. Assim, portanto, se Deus, em sua misericórdia, fez isso, a única coisa que ele poderia fazer agora seria ou pegar a Bíblia, pregar a palavra, ou poderia falar numa língua que seria interpretada por outra pessoa e dizer a alguém para fazer algo. Ou, sendo ele o príncipe dos profetas, poderia talvez ficar de pé aqui, como fez no tempo da Bíblia, e sua fé poderia vir e tocá-lo até que virtude saísse dele. E ele se viraria e diria, quem me tocou?
e ele olharia em volta. Ele diria exatamente o que aconteceu. Está certo? Esse é Jesus? Então, se esta senhora sentada aqui na cadeira viesse aqui e Jesus a conheceria, eu não a conheço. Deus sabe disso. Eu nunca a vi na vida. Mas o que estou tentando trazer a vocês, amigos, para que sempre se lembrem. Agora, quando Jesus fez essas coisas, o que Filipe disse que ele era? O Filho de Deus. O que a mulher disse que ele era? O próprio Messias, porque ele fez isso. Mas o que os judeus disseram que ele era? Disseram, ele é um adivinho. Ele é o diabo. Ele é Beelzebu, o príncipe de todos os adivinhos. Estão vendo? Eles sabiam que ele sabia o que havia com eles. Ele conhecia o coração deles. Ele conhecia seus problemas, pois o Pai lhe mostrava o que queria que ele soubesse. Estão vendo o que quero dizer? Agora, esse é Jesus esta noite, o mesmo. Muito bem, agora sejam reverentes onde quer que estejam. E agora isso deve resolver o assunto, de uma vez por toda. Poderiam trazer aquela senhora aqui ou lhe dizer para vir aqui? Venha cá, Agora, senhora, só quero que fique aí de pé, só isso a fazer, apenas, é só o que lhe peço para fazer, apenas fique aí de pé. Agora, eu não a conheço, a senhora não me conhece, e a senhora há pouco levantou a mão em sinal de que não me conhecia, e eu não a conheço, mas Deus conhece nós dois, irmã, e ele... Eu hesitei quanto a esse irmã por um minuto, veja, em dizer isso, mas percebo agora que a senhora é. Agora, veja, a primeira coisa que sei é que a senhora é cristã, porque assim que captei seu espírito, isso veio assim, que a senhora é cristã. Tá vendo? Seu espírito foi bem-vindo. Se continuasse ficando escuro e nebuloso, eu saberia que a senhora não é. Veja, e portanto eu não a teria chamado de minha irmã. De modo que... Mas a senhora é cristã. Agora, isso é exatamente o que Filipe disse a Natanael. Quando ele se aproximou, ele disse, eis aqui um israelita ou um crente, em quem não há dolo. Ele disse, como soubeste que eu sou israelita, um verdadeiro crente? Está vendo? É o mesmo espírito. Essa mulher pode ter sido muito pecadora, mas sei que ela é cristã. Tá vendo? Porque, em primeiro lugar, o espírito dela, quando esta unção, que está aqui agora, pegou rapidamente, estão vendo? Eu vi que é cristã, recebeu-o bem. Estão vendo? Então eu sei que ela é cristã. Agora, se eu não conheço a mulher, ela não me conhece, seu Espírito Santo lhe revelar para que ela está aqui. Agora, claro, quanto mais falo com ela, mais ele dirá. Vocês sabem disso, noite após noite. Mas se ele lhe dissesse para que ela está aqui, todo o grupo de vocês creria que eu falei a verdade? Isso seria Deus dizendo que é a verdade. Agora, um homem pode vir aqui e lhes dizer absolutamente qualquer coisa, criar algum tipo de fanatismo, fazer qualquer coisa que queira, que ele poderia fazer isso, dizer-lhes isso. Isso não faz que seja assim. Mas quando Deus se volta e diz que isso é verdade, então é melhor crerem, porque não crer nisso é pecado. Assim eu testifiquei. Agora, está na hora de Deus testificar se eu disse a verdade ou não. Muito bem, agora estou aqui de pé só falando com a senhora. Eu nunca a vi na vida. Mas a senhora está muito consciente neste momento de que algo está perto dela que não é o irmão dela aqui, um homem. Há algo perto dela que ela sabe que está, e é esse anjo bem ali que vocês veem na foto. Está bem aqui agora, uma luz entre mim e a mulher. Essa é a razão pela qual desceu lá e senti que foi bem-vinda. Luz do começo ao fim, ela é cristã. Agora quero falar com a irmã, só por um momento, sendo a primeira paciente. E quero que cada pessoa, não importa onde você esteja e o que haja com você, olhe nesta direção. E diga, agora, Senhor Jesus, eu conheço aquele homem lá em cima. Ele é apenas um homem. E se tu apenas me permitires ter fé, e permitires que minha fé se eleve ao ponto de como a senhora será... E então observe o que Deus fará. E então aceite-o como seu curador ou como seu salvador. Seja o que for de que você necessite. Agora, para falar com a senhora, há pessoas bem perto, à volta toda esta noite. Simplesmente tenho que me concentrar na senhora. Espíritos procedentes de todo lugar.
Agora, sendo eu apenas um homem, então a senhora apenas uma mulher. É o mesmo tipo de cenário de Jesus conversando com uma mulher junto ao poço. São um homem e uma mulher, novamente. Agora, eu não a conheço e nunca a vi, mas simplesmente tenho de captar seu espírito, diferente desse outro espírito de pessoas que estão falando ou que estão orando. A senhora sabe, neste momento, a fé chegando, mas imediatamente... Agora, se a audiência ainda estiver ouvindo a minha voz, a senhora está se afastando de mim. E ela é uma senhora. Essa mulher que se encontra diante de mim esteve recentemente num hospital. E isso aconteceu horas atrás. Ela recebeu alta do hospital hoje, ou esta tarde. Esta noite, às 7 horas, foi quando ela saiu do hospital. Ela tem uma doença sanguínea rara, associada a uma condição nervosa mental. Simplesmente vá, irmã. Sua fé a cura. Fique bem. Amém. You believe? All your heart. Now, have faith. Don't doubt. If thou canst believe. Vocês creem? De todo o coração agora. Tenham fé, não duvidem. Se tu podes crer, tudo é possível. Mas vocês têm de crer. Agora, apenas tenham fé aí. E receberão o que pedem. A senhorinha sentada lá de casaco rosa, com um problema na bexiga, apenas... A senhora foi curada. Deus a abençoe. Coloque a mão sobre a senhora ao seu lado, porque ela sofre de problema dos nervos. Desse lado aí, nosso Pai Celestial, a fé dela tocou. Fiquei fraco. Vi tua luz pairando sobre ela. Eu as declaro curadas em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Vejam, vocês não precisam de cartão de oração. Tenham fé. Creiam que Deus disse é verdade, pois Ele nada mais é que a verdade. Ele é o recurso de toda a verdade. Agora, somente sejam reverentes, somente creiam de todo o coração. Vocês podem receber o que pedem, se somente crerem. Agora, esta é a paciente? Não estou fora de mim, mas o mundo nunca saberá, irmã, que sentimento é esse. Agora, nós não nos conhecemos, somos desconhecidos um do outro. E sou seu irmão no Senhor Jesus e estamos aqui tentando ajudar um ao outro. Se pudesse ajudá-la e não o fizesse, eu seria desumano se pudesse ajudá-la. Mas não há nada em mim com que eu possa ajudar, a não ser que Deus me diga o que fazer. Assim, se Ele me revelar por que a irmã está aqui, a irmã aceitará, então, como verdade, se são as finanças, ou seja o que for, a irmã vai crer que Deus está interessado em seu caso e vai ouvir, a irmã fará isso. Que o Senhor conceda, é a minha oração. Enquanto a irmã olha para mim, não, vocês sabem, como Pedro e João passavam pela porta chamada Formosa, disse, olha para nós. Estão vendo? Olha para nós. Não para olhar para eles como sendo ele, mas apenas para dar atenção ao que estavam dizendo, captar a atração do Espírito. Vejo que a irmã teve alguns problemas com um distúrbio nos olhos. E vejo um médico que está examinando. E ele consultou outro homem, e esse homem, eles não sabem o que há de errado com seus olhos. Eles não sabem dizer, não podem colocar a mão nisso, o que é. E então eu os vejo dando-lhe algum tipo de coisa aqui embaixo, no estômago, ou algo assim, estômago caído. A irmã tem estômago caído. Os médicos a desenganaram quanto a isso. E a irmã não é desta cidade. A irmã veio dessa direção da estrada, Atlanta. E o médico disse, senhorita Trude, ou algo assim. Ele ligou para a irmã. Isso mesmo. Volte para casa agora e fique bem. Sua fé a deixa boa. Deus a abençoe.
Have Tenha faith. fé. You're the father of the child. Have faith in God. O Senhor é o pai da Don't criança. Tenha fé em Deus. Não duvide, mas creia se tu podes crer. Agora lembrem-se, não sou eu, ouça, não é. Agora, sua atitude em relação a isso, chamem isso como quiserem. Isso determinará o que vocês receberão disso. Depende de como você age quanto a isso. A mulher tocou a sua roupa, ela teve virtude que veio a ela. O homem que lhe deu um tapa no rosto e bateu nele com uma cana e disse, profetiza e dize quem te bateu. Não houve virtude para isso. A senhorinha sentada bem lá atrás, a senhora está sofrendo de problemas na cabeça, não está, senhora? Sentada, eu olhando para mim, bem ali. A senhora crê que... Sim, senhora. A senhora crê que Jesus a curará? Ele a curou na mesma hora. A senhora sofreu disso por muito tempo, senhora. Isso a deixou agora. Sua fé a curou. Louvado seja o Deus vivo. Oh, como nós o amamos, como vocês deviam amá-lo. Enquanto o Espírito Santo está se movendo aí, há um homem sentado logo atrás da senhora, sentado aí com artrite. O senhor crê que o Senhor Jesus o curará? O senhor crê? Sim, senhor. O senhor crê? Muito bem, senhor. O senhor pode receber sua cura, então. Deus o abençoe. De certo modo, o chocou, não é? A senhora sentada bem aí atrás, com a mão levantada, orando, ela tem problemas na bexiga. Ela também quer ser curada, olhando diretamente para mim, sentada bem atrás. A senhora crê que Deus a curará aí atrás, senhora? Muito bem. Se crer, a senhora pode receber sua cura. Amém. Ele não é maravilhoso? A senhora sentada bem aqui atrás, por aqui, ela está olhando diretamente para mim. Vejo a luz pairada exatamente sobre ela. Ela não tem cartão de oração, mas está sofrendo de problemas de coração e artrite. Aquela luz foi diretamente desse homem para ela, bem por aqui. E agora, irmã, você deseja crer de todo o coração. A irmã está usando óculos. Você deseja crer, a irmã pode ser curada. Jesus Cristo a curará. Deus a abençoe. Muito bem, isso resolve. Amém. Oh, quão maravilhoso. Vocês creem? Agora aqui... Parece que vocês conseguiriam ver isso, amigos cristãos. Estão vendo aquela luz girando? Ele se encontra bem aqui. Está vindo logo acima daquela sentada bem aí, onde a senhora tem varizes sentada bem aí. A senhora crê que Jesus vai fazê-la ficar bem dessas veias, curá-la? A senhora crê de todo o coração? Se crê, pode receber sua cura. Deus a abençoe. Desculpe-me, Senhor. O Senhor crê que sou servo dele? O Senhor vem com seu bebê, um bebezinho muito encantador. Eu não o conheço, o Senhor sabe disso. Sou desconhecido para o Senhor. Suponho que nunca o vi na vida, Senhor. Somos totalmente desconhecidos um do outro, mas Deus conhece nós dois, não é, Senhor? O Senhor está com seu bebezinho e posso ver esse bebê chegando após ser examinado. E o médico diz que não há esperança para ele. Esse bebê está sofrendo de câncer no sangue, chamado de leucemia. Isso mesmo. Ele está desenganado. E meu irmão, pai desse bebê, o Senhor precisa do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não é? O Senhor é pecador? O Senhor o aceita agora como seu Salvador? O Senhor poderia levantar a mão e dizer, Senhor, eu te aceito. Agora, coloque a mão sobre seu bebê. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu agora repreendo esse demônio que está matando esse bebê. Que o perdão e a graça venham a este pai. E que eles possam ir e viver e estar felizes juntos, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Seus pecados se foram. Tenha fé em Deus agora. Amen. Believe on the Lord Jesus Christ.
Amém. Creiam no Senhor Jesus Cristo e vocês podem ser curados. Vocês estão crendo? What do you think, sir? You believe me as God's servant? O que acha, Senhor? Acredita em mim como servo de Deus? Seu problema é nas costas. É um problema da espinha. Está certo, não está? O Senhor tem esperanças esta noite de que possa ser salvo. E outra coisa, o Senhor tem um vício do qual quer libertação, não é? Fumar cigarros. O Senhor abre mão deles agora mesmo? Levante a mão, diga, Deus, isto põe um ponto final. Vá e ficará bom de seu problema das costas, em nome de Jesus. Digamos, louvado seja Deus. A morte permanece por perto, assim como a vida. A irmã crê que Cristo poderia curá-la desse horrível demônio? Crê que Ele o afastará da irmã e a curará desse câncer? Deus Todo-Poderoso, o autor da vida, o doador de toda boa dádiva, envia tuas bênçãos sobre a mulher e cura-a em nome de Jesus, eu rogo. Satanás, eu o repreendo em nome de Jesus. Amém. Vá regozijando-se agora. Só um minuto. O que acha, Senhor, sentado aí nessa cadeira de rodas? O Senhor está crendo? Crê que Jesus o curará? De certo modo, mexeu com o Senhor, não é? O Senhor percebe que algo aconteceu. Crê que sou servo dele? Vai me obedecer como profeta dele? Então pode se levantar da sua cadeira de rodas, empurrá-la e ir para casa. Jesus Cristo o curará. Não tenha medo, creia. E o restante de vocês, enquanto ele está saindo, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. Lá está ele! Sim, Senhor! Vocês querem se levantar? Cada um de vocês fique de pé neste momento. Deus Todo-Poderoso, autor da vida, doador de toda boa dádiva, envia o teu Espírito sobre essas pessoas e cura cada uma delas. Satanás, eu condeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia deste povo! And give God praise. The Holy Ghost. Glory to God. Glory. Cada um de vocês fique de pé em toda parte e dê louvor a Deus. O Espírito Santo